Uau, Adriana, que foto linda! 5 filhos, todos sorrindo nessa foto. Que bênção, né? Todos felizes, você com seu esposo. Não há problemas. Assim são as fotos no Facebook, no Instagram, não é verdade? No Twitter. Mas essa não é verdade. Temos problemas. E no meu caso, muitos problemas. Eu já passei por problemas de saúde, graças a um casamento sólido, onde nós temos problemas também. Nós conseguimos vencer. Estamos juntos, unidos e conseguimos vencer. Mas fato é que os filhos pequenininhos, os gêmeos, são os mais fáceis de lidar. Por quê? Porque são crianças, são pequenos, ainda estão sendo instruídos no caminho em que devem andar, ainda estão em processo de instrução. Mas os filhos adolescentes, principalmente os jovens, são os mais difíceis. Tivemos problemas diversos. E aí você me diz assim, poxa vida, mas você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que conhece a Deus, não pode passar por esses problemas. Você só tem que ter vitória, vitória, vitória. Agora é só vitória. Você está enganada. A Bíblia, a palavra de Deus, conta a história de um homem chamado Davi. Olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, homem de oração. Lá no livro de Samuel, você lê sobre a história de Davi. Davi escreveu muitos salmos. Davi, você lê a história dele e você chega a se emocionar. Você fica arrepiada. Você fica emocionada. E Davi, ele teve, de todos os filhos que ele teve 2 filhos chamados Absalão e Aminon. Claro, você vai dizer assim para mim, hoje a gente nem escuta esses nomes. Ah, meu filho se chama Pedro, meu filho se chama até Davi, meu filho se chama Lucas, Felipe, João, Paulo, Denilson, André, Tiago. Você deve ter filhos com esses nomes. Eu tenho uma filha chamada Ana, Esther, Maria, Sofia, Juliana, Ana Clara, Ana Paula. E são essas e esses que estão me dando trabalho. Eu acredito, porque nós estamos vivendo uma geração onde você, mãe e pai, fala e você luta com as informações dadas pela internet, pelos amigos, pelos colegas, pela televisão, pelo computador, pelos jogos de videogame, entre outros. Bom, Davi teve 2 filhos. Naquela época em que Davi era a informação mais forte, ele não lutava com outras informações. Pois bem, Absalão, ele tinha uma meia-irmã e o nome dela era Tamar e ele se apaixonou pela meia-irmã. Como pode? Ele queria namorar, fazer sexo com essa meia-irmã? Sim, ele queria. E ele fez toda uma situação, envolveu até o seu pai. Gente, é possível isso? É. Aí você vem dizer assim, nossa Adriana, você está tendo problemas com os seus filhos e problemas sérios, e eu te digo, eu estou tendo. Agora, nesse exato momento, eu estou passando por um problema seríssimo com a minha filha mais velha e a minha terceira filha. Um problema que me entristece, um problema em que eu só estou de pé pela fé que eu tenho nesse Deus Todo-Poderoso. E aí eu venho e olho a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que assim como eu tenho
problemas com os meus filhos, ele teve com os problemas com os filhos dele. E Absalão também fez uma confusão, envolveu seu pai, envergonhou seu pai, humilhou seu pai, e ele teve relação sexual com a sua meia-irmã Tamar. E o seu irmão, porque ele era meio-irmão de Tamar, mas Amnon era irmão mesmo. Aqui na minha casa é mais ou menos parecido, porque eu tenho uma filha mais velha que ela é só meia-irmã dos meus outros 4 filhos. Os meus outros 4 filhos são irmãos mesmo, 100%, de pai e mãe. Mas a minha filha mais velha, ela é meia-irmã dos outros 4 filhos. E Absalão era meio-irmão dos outros filhos. E ele tomou para si a sua irmã Tamar. Ela usava roupas coloridas, porque naquela época mulher virgem usava assim. E naquele momento que ela perdeu sua virgindade, ela colocou cinzas na sua cabeça, ficou muito triste. Amnon protegeu ela, não falou nada, esperou 2 anos, levou Absalão para o campo e se vingou e pediu para os seus servos o matarem. O seu pai, Davi, ficou muito triste, porque ele amava o seu filho. Por mais que o seu filho tivesse errado, é como eu. Por mais que a minha filha mais velha venha aprontando, venha entristecendo o meu coração, cometendo coisas que eu não me agrado, falando inverdades, é minha filha. Eu a amo de todo o meu coração. Davi também amava Absalão de todo o seu coração, mesmo ele tendo ido longe demais. E o que aconteceu? Amnon vingou a sua irmã e fugiu. E fugiu. Ele ficou 2 anos fugitivo. Só que nesses 2 anos, ele ficou 3 anos fugitivo, Nesses 3 anos, Davi começou a sentir saudade do seu filho Amnon. Amnon era muito bonito, dos pés à cabeça, Amnon era lindo. E ele sentia saudade. Tamar ficou muito triste, claro. Tamar perdeu sua pureza, sua virgindade, mas ela não podia fazer mais nada. Naquela época a virgindade era algo muito valioso, muito mais valioso que hoje. E o rei Davi começou a sentir saudade, houve toda uma situação naquela época, e Davi permitiu que Amnon voltasse, mas que não fosse a presença dele. Ele mandou então voltar, deixou que ele vivesse, ali, mas não o viu, não deixou que ele viesse a presença dele, a presença do rei, por 2 anos. Muitas vezes a gente acha melhor um filho voltar a ter o nosso perdão, mas não chegar perto de nós. Eu mesma achei melhor que a minha filha mais velha não tenha contato com os meus outros filhos mais novos, os meus outros 4 filhos, justamente para não continuar prejudicando pelas suas influências que não são positivas. Aí então, Amnon voltou, só que ele não teve, durante esses 2 anos que ele se manteve afastado, tudo ok. Até que o rei Davi, como pai, porque pai começa a sentir saudade, põe o coração, ele chamou o seu filho Amnon, o abraçou e os dois voltaram a conviver juntos. Para quê? Amnon, então, depois de fazerem as pazes, começou a aprontar. Começou a falar mal do rei para os amigos do rei. Quem é amigo mesmo, não vai acreditar nas mentiras que falam sobre você. No meu caso, eu sei que muita gente
já ouviu histórias ao meu respeito através da minha filha mais velha, em verdades. Eu sei que pessoas até me ligam e falam: é verdade o que a sua filha falou sobre você? Eu agradeço a Deus as pessoas que me ligam para me perguntar. Mas tem outras pessoas que não me ligam e acreditam nas histórias que ela contam. Muitas pessoas acreditavam nas histórias que a Minon contava e faziam o quê? Seguiam Aminon, iam atrás de Aminon e se voltavam contra Davi, um homem de oração, um homem segundo o coração de Deus, um homem que nunca se afastou de Deus. E nisso o reino de Davi ficou dividido, a ponto de Davi ter que sair do seu palácio, ter que fugir. Joabe, que era amigo de Davi, teve que ir junto. E Davi saiu dali. O seu próprio filho ficou com tanto ódio dele, Aminon queria matar Davi. Um dos filhos de Davi era Salomão, que depois se tornou rei, o homem mais sábio e mais rico. Olha só, isso não provava que Davi era um péssimo pai, não provava que Davi não era um bom pai de família, mas eu confesso que muita gente deve ter pensado assim: olha lá, como é que ele é rei, como é que ele é homem de Deus e não governa bem a sua casa? E os seus filhos, olha lá, um filho estuprou a minha irmã, o outro está roubando o seu trono, olha que confusão na casa dele. Eu confesso para vocês que tem horas aqui dentro da minha casa, porque eu tive muitos filhos, que eu fico um pouco triste, porque eu vejo essa situação aqui na minha casa e, embora eu tenha criado os meus filhos nos caminhos do Senhor, a escolha é deles. Você, papai, mamãe, que tem filhos adolescentes, você deve pensar a mesma coisa, a escolha é deles, e continue profetizando. Eu profetizo que a Júlia vai ser uma mulher de Deus, a Gabriela vai ser uma mulher de Deus, o Josué vai ser uma mulher de Deus, só que Deus não força ninguém a nada, a escolha é deles, o coração é deles. Deus, o homem ele olha a aparência, mas Deus vê o coração. Bom, Davi teve que fugir. E esse filho, Aminon, não teve jeito. Ele só sossegou de perseguir o seu pai, querer matar e acabar com o ministério e com o reinado do seu pai, quando Joabe, o guerreiro do seu pai, o matou. E a Bíblia diz que, aqui na Bíblia diz que Davi, mesmo sabendo que o seu filho precisava morrer, a Bíblia diz que ele chorou, que Davi chorou muito. Davi, quando soube da morte do seu filho, ele falou: eis que o meu filho que saiu das minhas entranhas, antes ele falou isso, que meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte. Imagina você saber que um filho que você gerou, ele está falando mal de você, ele está pegando um outro filho seu, pessoas que são do seu convívio, falando mal de você, te difamando. É muito triste. Aminon pegou não só pessoas, ele pegou uma parte do povo, né, lá de Israel, e ficou incitando contra o Davi, que era um homem escolhido de Deus, ungido por Deus. Muito triste, muito triste. Mas Davi, infelizmente, né, Joabe teve que matar o filho de Davi. Ele chorou, ele ficou muito triste. Depois ele teve que ser chamado a atenção. Joabe chegou para ele e falou: olha, esse filho tinha que ser morto. Para de chorar, né? Porque se ele não fosse morto, você seria morto e tudo ia acabar muito mal. Então o que eu quero dizer para você é que não se envergonhe se você fez tudo correto,
Isso eu estou falando com você, mãe e pai, que levam seus filhos à igreja, que ensinam a palavra. Não se envergonhe. Saiba que a escolha é deles, que Deus, Ele vai. E eu gostaria de dizer para você que, como mãe, muitas vezes se sente triste, fracassada, assim como Davi. Davi, eu creio que realmente chorou na morte do seu filho Absalão, de Amnon. Ele, claro que é duro para um pai, para uma mãe, ver que os seus filhos que são criados, assim como foram os filhos de Davi, que cresceram no palácio com tudo do bom e do melhor, aprendendo sobre a palavra de Deus, mas eles, na sua adolescência, na sua juventude, escolheram outro caminho. E a gente quer que eles escolham o nosso caminho, mas a escolha é deles. E o que eu tenho que dizer para você nessa hora, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se julgue, não entre em depressão, nem em desespero. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continue confiando, profetizando. Meu filho vai ser uma bênção. Eu creio no impossível de Deus. Aquilo que você pode fazer para ajudar o teu filho, faça. Aquilo que você pode fazer tanto na parte médica, hospitalar e principalmente orar pelo teu filho. Eu deixo aqui para você o Salmo 26, para que você, como mãe, não ache que você é uma mãe que falhou. Não, você não falhou. A escolha é deles. Diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Não vacile. Deus, Ele está na guarda da tua casa. Repreenda todo o mal. Comece o teu dia dizendo: meu Deus, abençoa o meu lar e eu repreendo todo o mal. Eu não aceito esse mal levando o meu filho e a minha filha para o mundo. Eu declaro que os meus filhos são do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um grande beijo e até a próxima.